Olá, meus amigos. Começamos hoje o 10º capítulo, último do livro, dividido em 4 partes. Livro Devassando o Invisível. São estudos sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade, sob a orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 10. Os grandes segredos do além. Pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pergunta: pode o ser humano eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou os que pelos seus pensamentos os atraem. Pergunta: renunciam às tentativas os espíritos cuja influência é a vontade dos que os repelem? Resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato de tocaia ao rato. Isso está no Livro dos Espíritos, em seu capítulo 9, segunda parte, perguntas 459, 464, 467 e 468. Então, meus amigos, os espíritos nos influenciam sim, mas cabe a nós termos discernimento e vontade firme para fazermos aquilo que julgamos correto, porque nós seremos avaliados segundo as nossas obras, não é verdade? Então vamos fazer o bem, que é o melhor caminho. Começando a nossa leitura. Desejávamos terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado para preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos de doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los, mas o influxo vibratório revelador da presença do assistente espiritual fazia-se ausente, não movimentando nosso lápis nem a mão que o segurava, e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Das teses aventadas, uma nos parecera mais sedutora: procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos, qual o mecanismo que os leva a se considerarem seres carnais, quando, em verdade, muitas vezes, há séculos é que estão separados da condição humana. Humano encarnado, amigos. Acrescentou um amigo, lembrando a tese, julgando-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos, aquele há 1 século que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser encarnado. Acolá, mais outro, a se julgar ainda súdito de el rei D. João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada há 4 séculos. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? A hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível será indisciplina que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. 10 dias depois, o próprio além, voluntariamente, forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada, nem agitando o nosso lápis, acionando o nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu ao vivo,
levando-nos em espírito ao mundo invisível situado nas camadas terrenas e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos encarnados comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista às criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passaremos para estas páginas toma o lugar do tema que buscávamos. Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais onde a miséria moral e espiritual se acentua. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los, o desejo nunca desmentido de que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos assumidos na espiritualidade. Constantemente o impelem aos locais onde a maldade, o vício, o atraso, a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão, talvez, séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Não nos foi jamais possível concluir, categoricamente, se esses antros invisíveis, por nós visitados com nossos instrutores, são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que, embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer lugar da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados, que os formam com os próprios atos e criações mentais, visto o seu aspecto grosseiro, repugnante, mesmo vil. Tão logo retomamos a lucidez, que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo, transeando a álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinam com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios, desordeiros, se aglomeravam em conversações do mais ignóbil teor. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, visto que, se em vigília não era lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie, a não ser visando o serviço de legítima caridade, menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono natural ou o transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais que, igualmente, para esses fins caritativos ou instrutivos. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas a um de seus assistentes, cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre para a instrução a ser intentada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como o seu mestre Bezerra, ao vê-lo, sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da Terra. Revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto aos cirurgiões e enfermeiros militantes naquelas instituições. Vamos interromper aqui, para não ficar muito grande o capítulo. Continuamos em seguida, no próxima parte desse 10º e último capítulo.